Bom, uma outra parte bem importante que a gente tem é saber o que é o tal do ponto gatilho. O que é esse ponto de tensão que a gente precisa tanto liberar? O que é que ele causa? Por que a gente sente dor? Então vamos lá. O ponto gatilho é um pequeno nódulo hipersensível localizado na fibra muscular. Então esse ponto gatilho pode acontecer no nosso corpo por diversas razões. Então pode ser porque a gente ficou muito estressado, e aí eu tô falando de estresse emocional mesmo. Pode acontecer porque a gente lesionou essa musculatura, porque a gente usou demais. Então, em práticas esportivas, a gente utiliza os mesmos grupos musculares, o mesmo músculo diversas vezes. Tanto numa competição e principalmente nos treinos. A gente vai exigir muito desses músculos. A gente pode acabar tendo esses nódulos de tensão. E acontece também pelo inverso, por não ter movimento. Então, o sedentarismo é inimigo da nossa musculatura. Porque o nosso músculo, ele foi feito para mexer, ele foi feito para se movimentar e não para ficar em repouso. Então, quanto mais a gente fica parado, quanto menos atividade física a gente tem, mais complicações teremos no sistema músculo-esquelético. E aí, eu tô falando mesmo de músculo, de articulação e de osso. Então, pessoas muito sedentárias a vida inteira têm grandes chances de ter osteoporose, tem grandes chances de ter encurtamento muscular, de não ter uma contração efetiva, de ter falta de lubrificação na articulação e isso limitar o movimento, de ter desgaste em cartilagem, de ter condições ósseas ali, principalmente em coluna, né, ter hérnia de disco, ter desgaste do disco, ter abaulamento, enfim. Quanto mais parado a gente fica, pior para o nosso sistema músculo-esquelético. Então, o movimento é o nosso maior aliado e o nosso principal inimigo é o sedentarismo, é ficar parado. Então, o ponto gatilho pode acontecer porque a gente está movimentando demais? Pode, né? E aí é tranquilo porque o próprio movimento pode aliviar essas tensões. Agora, quando esses pontos gatilhos acontecem pelo sedentarismo, é pior, vocês não concordam comigo? E eles podem até se tornar uma condição muito recorrente. Por isso, a gente sempre indica que, para melhorar e trabalhar o sistema muscular, além da terapia manual, você precisa fazer uma atividade, você precisa sair do sedentarismo, você precisa se movimentar. Tem gente, por exemplo, fala, eu vou... Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Na padaria. Padaria fica 10 minutos da casa dele, andando. O que ele faz? Vai de carro. Isso prejudica, tá? Não tô falando só de não praticar uma atividade física, o que é muito ruim também. Mas tô falando de pessoas que não andam nunca a pé, que não se movimentam, que ficam o dia todo sentada ou deitada, né? Não tem muita ação. Lembra que eu falei lá do sistema muscular, que tem uma ação até no retorno venoso? Então, aí as pessoas falam, nossa, eu sempre fico muito inchada, né? Eu sempre tenho varizes, tenho dor de circulação, não sei o que acontece comigo. É o sedentarismo, gente, é não movimentar, não contrair a musculatura. Então, já fica para vocês, né? Vocês tratam pessoas com esses problemas, então é bom que a gente não tenha esses problemas, né? É bom que a gente se movimente para poder indicar com coerência, né? Para poder indicar com a verdade. Fala, olha, isso realmente melhora e é isso que eu pratico, por exemplo. Então, vamos voltando ao ponto gatilho. A gente tem essa condição por diversas causas. Pode acontecer por excesso de movimento, como eu falei para vocês, que é o que realmente acontece na maioria dos atletas. Então, eles usam muito aquela musculatura começa a ficar mais estressada, cria ponto gatilho e a gente precisa liberar. Quem treina muito em academia, quem pratica algum esporte, acaba ficando com a musculatura mais rígida, com a musculatura menos alongada. E a gente pode utilizar a liberação miofascial
para melhorar esse alongamento, para melhorar essa lubrificação. Lembra que a fáscia faz isso? Então, a gente pode melhorar essas condições mesmo na ausência de ponto gatilho. Geralmente, quando a pessoa vai chegar para você, lá na sua clínica, no seu consultório, vai falar, olha, eu tô com muita dor, eu quero fazer liberação miofascial, você já vai encontrar ponto gatilho. Porque eles ficam ali presentes, causam essa dor, e às vezes a pessoa não sabe, né, que tem o ponto gatilho, mas quando você vai fazer a massagem, você já identifica, já sabe onde está. O ponto gatilho, deixa eu passar aqui o slide para mostrar para vocês, é um pontinho de tensão numa banda da musculatura. Então, a gente tem aqui, olhando na segunda imagem, a gente tem um músculo, certo? Aqui tem o tendão, o músculo, e a gente tem as fibras musculares. Pode ser que por qualquer um desses motivos aconteça um ponto de tensão em uma dessas fibras, em uma dessas bandas, né, de fibras. O que acontece? Isso aqui fica tenso e a gente cria uma contração muscular involuntária. Isso pode acontecer em qual músculo? Qualquer um, tá? Principalmente nos músculos que a gente tem divisões de musculatura no nosso corpo, tá? Aqui a gente tá falando da musculatura que a gente mexe consciente. Então, pode acontecer em qualquer um desses músculos que a gente tem aí, que fazem parte do nosso movimento. Quando temos ponto gatilho, ele contrai involuntariamente esse músculo e ele não consegue ficar na forma relaxada. Então, a gente tem contraído e relaxado. Com o ponto gatilho, ele fica o tempo inteiro contraído, não necessariamente fazendo movimento, mas ele fica com uma contração ali. E isso gera dor. Por quê? Porque o músculo tem que passar pelos dois estados dele. Então, ele fica contraído e ora ele fica relaxado. Se ele fica o tempo todo contraído, ele vai causar dor, ele vai causar incômodo, vai mudar a postura. Então, vocês já viram as pessoas que às vezes ficam assim, ó, de tão tensas, e a gente toca, o músculo fica como? Ele fica duro, né? Ele não fica um músculo maleável. O tecido muscular, ele é maleável. Quando é mais difícil da gente deixar esse músculo assim? Quando a pessoa tem uma hipertrofia, né? O músculo ali, ele é mais rígido mesmo, porque ele está hipertrofiado. Mas isso não significa que o músculo está contraído naquele momento. A gente está falando de hipertrofia, de músculo grande. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! De músculo que aumentou de tamanho, de músculo que está bem treinado. Só que se a gente fizer o teste no músculo que está hipertrofiado, mas está relaxado, que é um dos estados dele, a gente vai ver que é tranquilo. Talvez a gente não consiga pegar e malear por ser mais durinho, mas a gente consegue, por exemplo, soltar a pele. Então, a gente consegue pegar a pele de cima ali daquele músculo. A gente usa o termo aderência, tá? Quando a gente tenta puxar a pele assim e a pele não vem. E isso pode acontecer por causa dessa contração muscular. Então, se o músculo está relaxado, a gente consegue pegar a pele, a gente vai apertar e vai deslizar o dedo. Você vai ver que ele não vai travar, que ele não tem nódulo. Por quê? Porque ele não está com uma contração involuntária, por mais que ele esteja mais rígido. Então, pensa comigo, quando a gente vê uma pessoa que é toda malhada, que é toda forte, que a gente vê o desenho muscular, a gente sabe que esse músculo não vai ser o mais maleável de todos, mas não necessariamente ele está com essa contração involuntária que causa dor. Ele vai referir para a gente essa dor e quando a gente fizer o testezinho, né, a gente vai ver se consegue soltar a pele, a gente vai ver se consegue deslizar o dedo sem ele ficar travando em nenhum ponto. A gente vai ver que dá sim para deixar esse músculo mais maleável, só que a sensação é diferente de uma pessoa que não é tão treinada, por exemplo. Então, eu quero que isso fique bem gravado na cabeça de vocês. Quem tem músculo hipertrofiado não necessariamente tem o músculo contraído involuntariamente, com ponto gatilho, com uma contratura, mas esse músculo não vai ser tão maleável quanto o meu, por exemplo, que não tem esse desenho todo. Entenderam? Então, a gente sempre precisa testar. Quando a gente encontra um ponto gatilho, eu sempre dou a dica daqui, ó.
Geralmente as pessoas têm isso aqui muito contraturado, muito contraído. Nada relaxado. Por quê? Porque é um local que a gente geralmente carrega tensão. Então, se a gente toca, o músculo fala, nossa, tá tudo durinho, né? O músculo tá duro mesmo. Pescoço também, às vezes, fica. Se você já teve torcicolo, você vai lembrar que quando você tá com torcicolo, né, o músculo fica super saltado, fica duro, a gente não consegue apertar direito. Quando a gente solta essa banda, quando a gente solta, libera, inibe esse ponto gatilho, o músculo volta a relaxar. Então, é isso que acontece. No começo da massagem, no começo da liberação, a pessoa tá com esse músculo todo duro, todo rígido, a gente não consegue fazer nenhuma manobra com ele direito, a pele super aderida, e aí conforme a gente vai soltando, vai eliminando isso aqui, ele vai ficando relaxado. E aí ele volta a ser maleável, a dor vai diminuindo, a movimentação vai voltando a ser mais adequada, a ser mais habitual dele, mais normal. Então, o nosso grande objetivo com a liberação miofascial é eliminar esse ponto gatilho. Então, na terceira imagem, a gente consegue ver de uma forma mais clara, mais ampla, o ponto gatilho, o nódulo ali de tensão. Então, olha só, a gente tem as fibras musculares, tá vendo? Ó, cada uma dessa aqui é uma fibra muscular. E a gente pode ter um ponto que fica ali o tempo todo causando uma contração. Esse aqui é o ponto gatilho. A gente necessariamente vai ter um ponto gatilho em uma musculatura só? Então, cada musculatura tem um ponto gatilho? Não, às vezes tem mais. Musculaturas grandes ainda podem ter muito mais. Então, a gente vai pesquisando, vai ver que tem nódulo, mas geralmente, se a gente pega um músculo assim, ele fica ali localizado numa região específica, e se a gente elimina, o músculo relaxa automaticamente. Para vocês estudarem ponto gatilho, vocês podem pesquisar no Google mapa dos pontos gatilhos. Ele vai trazer uma imagem para você de uma pessoa e umas bolinhas vermelhas, onde ficam localizados os principais pontos gatilhos. Então, se a gente sabe que está com dor em X lugar, e aí a gente já pensa na musculatura, né? Que vocês vão estudar, saber os músculos, os nomes, falar, tô com dor aqui no bíceps. Vocês vão olhar nesse mapinha dos pontos gatilhos, vocês já vão saber onde ele fica. E aí vocês já sabem onde procurar. Também facilita bastante, também é algo pra gente decorar. Vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo. Depois de prática, quando a gente vai pegando experiência no que a gente tá fazendo, fica muito mais fácil e a gente não precisa mais de nada visual. Tá tudo guardado aqui na nossa mente. Mas no começo é legal a gente ter. Então, dá para pesquisar isso também. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.